capítulo de número 27. Nós vamos ler o versículo, a mensagem está baseada do versículo 9 ao 26, mas nós não faremos leitura agora expansiva de todo o texto, para não tomarmos tempo. Durante a mensagem a gente vai observando alguns dos textos que estão inseridos nesta leitura. Livro de Atos dos Apóstolos, capítulo de número 27, versículo 9 a 26, mas nós vamos ler apenas alguns primeiros versículos. Quem já achou, diga amém. E passado muito tempo, e sendo já perigosa a navegação, pois também o jejum já tinha passado, Paulo os admoestava. Diga assim comigo bem forte: Paulo os admoestava. Agora continue lendo, dizendo-lhes: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda e com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Mas o centurião cria mais no que o piloto e no mestre dizia do que no que Paulo falava. E como naquele porto não era cômodo para invernar, os mais deles foram de parecer que se partisse dali para ver se podiam chegar a Fenice, que é um porto de Creta, que olha para o lado do vento da África e do couro, e invernar ali. E soprando sobrandamente, lhes pareceu terem já o que desejavam, e fazendo-se de vela, foram de muito perto costeando Creta. Oremos. Deus eterno, obrigado por esta palavra, te dou graças por esta festa linda, por esta oportunidade maravilhosa, de podermos celebrar a Ti por mais um ano, Senhor, que o Teu povo inicia, sendo este ano, Deus, um ano em que o Teu povo profetiza, clama e busca, Senhor, por sabedoria. Vem com o Teu Espírito Santo agora. Tu sabes, Deus, que de mim mesmo sou nada, nada tenho a falar, mas com a Tua palavra divinamente inspirada, revelada ao meu coração, e agora, Senhor, que possa fluir em meus lábios. Eu sei, Senhor, que os Teus filhos sairão edificados, abençoados, porque Tu és o dono desta igreja, Tu és o Senhor deste povo, e Tu há de falar, Senhor, com o Teu servo, a Tua serva aqui hoje, porque Tu és o Deus da palavra. Fala conosco, Deus, te pedimos, no nome de Jesus, amém, e graças a Deus. Quem crê nesta palavra, aplauda o Senhor bem forte. A Ele toda a honra, a Ele toda a glória. Aplauda bem forte ao Senhor, com bastante alegria, exalte a Ele pela palavra, aleluia, oh glória a Deus. Pode tomar o seu assento, amado. Hoje eu quero vos falar sobre o tema: a quem você dá ouvido. Olhe para quem está do seu lado e pergunte assim: a quem você ouve? A quem você dá ouvido? Fala aí, pergunta: a quem você ouve? A quem você dá ouvido? Por que este tema, pastor Itamar Vicentini? Por que esta pergunta? Porque nós, seres humanos que somos, temos a necessidade de nos atermos o cuidado, de buscarmos conhecimento, de buscarmos informação, de buscarmos a devida orientação para aquilo que pretendemos ser, fazer ou ter na vida. É impossível alguém ser médico sem cursar medicina, advogado sem cursar direito e assim por diante. Nós sabemos que, ainda que haja em nós alguns talentos naturais que Deus nos dá, ainda que haja em nós esta capacidade inata, que nascemos com ela, é importante sabermos que o mercado exige, a vida exige, que nós busquemos a devida capacitação, orientação e preparação para o que nos propusermos a fazer, para o que nós desejamos ter ou ser na vida. Então, em todas as áreas, nós precisamos buscar o conhecimento, a informação, precisamos adquirir a devida preparação para aquilo. E assim sendo, tendo em nós essa dependência ou necessidade, nós precisamos então partir para o segundo passo: tomar cuidado. Qual é a fonte que nos inspira? Qual é a fonte que nos informa? Qual é a fonte que nos influencia, nos orienta para sermos o que somos, fazer o que fazemos ou ter o que temos? Precisamos observar bem a quem nós damos atenção, a quem nós emprestamos o ouvido, a quem nós damos ouvido, ou seja, de quem nós acatamos orientação, ensinamento, influência. Quem que nos orienta e nós obedecemos, somos influenciados, somos orientados.
A quem você dá ouvido, querido? Para quem você de fato presta confiança, respeito e você acata os conselhos e a orientação que dá a você? É sobre isso que eu quero falar. Por quê? Porque é uma tendência natural na humanidade, nas pessoas, de dar importância e prestar mais consideração e confiança aos chamados especialistas, os famosos experts nesta ou naquela área ou coisa, do que de fato a aqueles que Deus tem levantado na igreja, aqueles que Deus tem levantado na sua vida, diretamente envolvidos com a sua necessidade, causa e realidade. Infelizmente, o ser humano dá muito valor àqueles que são chamados especialistas. Não estou dizendo que eles não devem ser observados, não estou dizendo que eles não devem ser consultados, eles estão aí, se prepararam, estudaram, se capacitaram, se informaram devidamente para nos oferecer suporte quando precisamos. Se você precisa de uma orientação na área de economia, claro que você vai procurar um consultor na área de economia. Se você precisa na área de direito, medicina, publicidade, marketing, seja qual for a área, você vai procurar o profissional daquela área. Mas é importante você entender que a tua vida não depende só do físico, a tua vida não depende só do material, a tua vida não é vivida, não é dirigida só no âmbito desse mundo terreno que você vive e tem que viver com realismo, claro, com consciência que tudo deve ser feito usando também a razão. Até o nosso culto, que é 100% espiritual, até a nossa fé, que é totalmente voltada para o sobrenatural. A Bíblia não nos manda agirmos como loucos e irracionais. Paulo mesmo escreve aos Romanos, no capítulo 12, falando sobre culto racional, uma fé em linha com a palavra, uma fé com fundamentação. Por mais que a minha fé e a tua fé pareça loucura para o mundo, não ter razão e sentido, é para eles que não conhecem a palavra que você conhece, que não conhecem a palavra que eu conheço. Mas Paulo, escrevendo a Coríntios, ele disse: o homem espiritual, ele discerne bem todas as coisas. Tudo que eu creio, tudo que eu prego, tudo que você crê, tudo que a igreja vive, tem fundamento na palavra. A nossa fé, ela tem sentido na palavra. Para o mundo pode não ter sentido e não fazer razão alguma, mas para o salvo, lavado e remido no sangue do Cordeiro, para aquele que conhece a palavra do Senhor, que é lâmpada para os seus pés, que é luz para o seu caminho, jamais a fé será loucura. Aliás, a fé é a minha razão, a fé é a minha certeza, a fé é a minha convicção, que não me permite ser frustrado, porque o meu Deus é o Senhor Todo-Poderoso, o Criador dos céus e da terra. Ele é teu Deus, então aplauda Ele bem forte nesta noite. Ele é teu Deus, então glorifique a Ele nesta noite. Oh, aleluia! Então é importante, claro, vivermos a vida encarando a realidade, sermos, claro, racionais, usarmos a nossa razão, mas é importante sabermos que por mais que os especialistas, por mais que o expert nisso ou naquilo diga isto ou aquilo, é importante que nós não esqueçamos de consultar ao Pai das Luzes. Ó, pastor, o senhor virou agora espírita. O senhor virou espiritualista, Pai das Luzes? Sim, o Pai das Luzes. Quem é o Pai das Luzes? O nosso Senhor. Amém? A Bíblia diz que Ele é o Pai das Luzes. Ele que nos dá entendimento, Ele que nos dá direção, Ele que nos dá revelação. É Ele quem influencia minha vontade, meu desejo, meu querer. Eu tenho livre-arbítrio, mas Ele influencia, Ele conduz, Ele dirige. E o meu livre-arbítrio é submetido à palavra. Eu submeto a minha vontade, apesar de eu tê-la, à palavra. E eu vivo sob o querer, o projetar, o trabalhar e efetuar de Deus em mim. A passagem que nós lemos é um bom exemplo para observarmos esta verdade. Quando nós não quisermos dar ouvidos ao que Deus tem para falar para nós, nós estamos de fato loucos. Nós perdemos de fato todo o juízo, toda a razão. Mas quando nós começamos a dar a devida atenção, o devido valor ao que Deus diz a respeito daquele assunto, daquele tema, daquela situação, aí estamos sendo devidamente sábios. O próprio apóstolo Tiago fala que toda a sabedoria que não é fundamentada na caridade de Deus e na vontade dele é maligna, não é agradável ao Senhor. Ela é totalmente maligna, animal ou diabólica. É complicado entendermos isso, nós não queremos entrar por esse assunto, mas muitas vezes nós estamos sendo orientados por uma sabedoria maligna, animal, ou até mesmo mais que maligna, né?
Às vezes a pessoa ela tem a sua vida influenciada por algum segmento, por algum entendimento, por parte de pessoas que não têm a fé que ela tem, não têm o discernimento que ela tem, porque não tem o Espírito de Deus que ela tem. A Bíblia mostra Daniel, lá no reinado de Nabucodonosor, ele se destacando de todos os príncipes que foram constituídos, e a Bíblia diz em Daniel que ele se destaca porque sobre ele havia o Espírito excelente, aleluia. Este Espírito excelente só tem aquela que aceita ter sua vida dirigida, influenciada plenamente pela vontade do Todo-Poderoso. Você vê que ele chega naquele reino, ele faz uma escolha, ele fala: vou ser diferente, vou fazer diferente, vou viver diferente, vou escolher diferente, vou decidir diferente. Este homem tinha um Espírito excelente porque ele não era igual a todos, ele era diferente. E a igreja de Cristo, ela não é igual, ela é diferente. Veja a passagem que nós lemos. Paulo estava num contexto histórico sendo transferido para Roma, para ser ouvido e julgado por César, porque ele havia apelado a César devido à sua condição de condenado que estava naquela circunstância. E ele foi colocado numa embarcação juntamente com 276 pessoas para esse processo de transferência. Paulo, segundo a Bíblia diz, a história confirma, ele era oficial romano, formado aos pés de Gamaliel, era um homem entendido em várias áreas, era um homem douto em várias áreas, era um homem com algumas certas habilidades, até fazer penda ele fazia. Mas ninguém pode dizer que ele era especialista em navegação. Ninguém pode afirmar que, como Pedro, por exemplo, que era sim um homem comum, um simples pescador, não tinha a mesma formação que Paulo tinha, mas se tem uma coisa que Pedro entendia era de navegação, porque ele foi pescador, ele estava acostumado em viver no mar, ele tinha experiência suficiente para dar palpite, opinião, talvez numa circunstância dessa. Mas agora, nós estamos vendo um homem que não tinha formação técnica, vamos falar assim em uma linguagem talvez mais apropriada, não tinha conhecimento teórico da situação em si. E ele resolve dar um parecer. Diz a Bíblia que Paulo os admoestava. Olha para quem está do seu lado e diga assim: você precisa aprender a ouvir admoestações. Irmãos, admoestar em alguns casos é repreender brandamente. Admoestar é advertir, orientar com graça e amor. Admoestar é prevenir alguém contra alguma circunstância que possa lhe ser perigosa, que possa lhe ser desfavorável. Admoestar é um ensinamento, uma orientação, uma advertência que muitas vezes nós passamos a alguém, mas alguém não gosta de ouvir, não gosta de receber. Paulo os admoestava. Mas espera aí, observe comigo. Eles queriam navegar, eles não estavam navegando ainda. Eles não tinham se lançado ainda em alto mar, eles estavam ainda com o navio atracado. E aí Paulo resolve dar um conselho. Olha o que ele diz, preste atenção. Passado muito tempo, sendo já perigosa a navegação, ou seja, a coisa já tinha sido complicada. Eles já tinham enfrentado dificuldades para estarem até aquele ponto. Eles já haviam enfrentado algumas lutas, adversidades, obstáculos, tempestades, algum tipo de situação desfavorável. Eles já tinham passado para chegar até ali. Porém, mesmo assim, eles insistiam em querer navegar. Então Paulo, o apóstolo amado do Senhor, a qual nós conhecemos com toda a sua simplicidade e humildade, tentou passar a eles uma visão diferente da situação e disse: senhores, vejo que a navegação há de ser incômoda, com muito dano, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Olha aqui para mim. Você não vê Paulo dando uma rodadinha na unção, no poder. Você não vê Paulo mandar, por um acaso, estender pelo seu caminho a uns 200 quilos de sal grosso para ele passar por cima e ter uma visagem, uma visão, uma revelação. Você não vê Paulo, de alguma forma, fazer uma oração e dizer assim: olha, eu vi o céu aberto, eu vi um exército de anjo, desceu um querubim aqui agora e falou isso para mim. Você não vê. Paulo simplesmente, como apóstolo, como homem de Deus, como aquele que diz na sua carta aos Coríntios capítulo 7, eu julgo ter o Espírito
Santo, aquele que escreve também em Coríntios capítulo 4, dizendo que o ministro de Deus tem que ser um dispenseiro fiel. E ele disse, eu me acho fiel. Olha, estou falando de um homem que merecia confiança, íntegro, com coração reto, um homem que precisava que as pessoas olhassem para ele e entendessem, esse homem é dirigido por Deus, esse homem é orientado por Deus, inspirado por Deus, e o que ele falar precisa pelo menos de apreciação, pelo menos de analisação, para sabermos o que é que Deus está querendo falar através disso que ele está falando. Mas como ele não rodopiou, como ele não deu um show espetacular de manifestação de um seu poder, como ele não falou em profecia, em línguas e mistério, como ele não disse que havia um querubim, um serafim, um arcanjo e anjos ali naquele lugar, como ele não disse que viu o céu aberto e que o próprio Deus falou diretamente com ele, aquilo ninguém quis acreditar. Sabe, amados, hoje a palavra de um homem de Deus vale menos do que uma moedinha de 1 centavo. Claro que alguns homens de Deus por aí também estão valendo menos do que isso. É óbvio que muitos perderam sua credibilidade, é óbvio que muitos perderam o respeito e a confiança das pessoas, porque a sua conduta, o seu testemunho de vida é incondizente com o que prega, com o que fala. É claro que muitos caíram em descrédito porque têm envergonhado o Evangelho e têm vivido uma vida que não está de acordo com esta palavra. Mas é importante você entender que, por outro lado, homens de Deus, pessoas que pregam a palavra de forma genuína, com integridade, com sinceridade, estão perdendo a credibilidade, porque muitos estão preferindo o engano do que a verdadeira sabedoria. Muitos estão preferindo a ilusão do que a verdadeira revelação e instrução de Deus para suas vidas. As pessoas formam filas, as pessoas correm atrás de alguns supostos sinais e prodígios e maravilhas e acabam sendo induzidas a erro e a engano. Mas quando o homem de Deus fala, ou ele fala que Deus revelou, que Deus falou em sonho, que o anjo veio e que ele viu o fogo acendendo ali e que ele está vendo isso e aquilo e que tem querubim, que tem serafim, que tem arcanjo, ou as pessoas não querem ouvir. Não basta falar, a palavra de Deus diz isso, isso, isso. A palavra de Deus diz isso, isso e aquilo. Não basta dizer, querido, pela minha experiência, pelo tempo que eu ando com Deus, pelos anos que eu já pastoreio, ei, amado, pelo que eu tenho vivido na minha experiência com Deus, isso é aquilo. Deve-se tomar o devido cuidado. Não deve-se andar assim, fazer desta forma ou daquele jeito. Não basta, porque hoje vivemos num tempo em que as pessoas vão para o Google, o profeta chamado Google, o grande líder espiritual chamado Google, e as pessoas colocam lá o que elas querem ouvir e aprender e pesquisam no Google e se tornam crentes manipulados pelo Google. É um problema muito sério, porque nós estamos vendo a igreja ser mais influenciada por blogueiros, mais influenciadas por videozinhos do YouTube, que alguém tomado de um espírito de rebeldia, um espírito de Lucifer, vai para a internet, posta o que acha, o que pensa, do jeito que pensa e acha, e as pessoas saem repetindo, andando e vivendo. E os genuínos apóstolos de Deus, muitas vezes, já não têm mais credibilidade, já não são mais ouvidos. Por quê? Porque olham para eles e dizem assim, quem é esse homem falar isso para mim? Qual é a sua formação? Qual é a sua especialidade? Qual é o seu mestrado, sua graduação, sua pós-graduação? Ei, não, porque o fulano de tal lá, porque o Bertano de tal, porque esta ou aquela pessoa, este ou aquele disse isto e aquilo, não interessa, meu irmão. Deus levantou alguém sobre a tua vida. Você quer desfrutar da melhor coisa que Deus tem para você, dos projetos, das realizações, das vitórias e das conquistas do reino de Deus? Recebe o que eu vou te falar aqui agora. Deus tem colocado apóstolos, Deus tem colocado pastores sobre a liderança da igreja para orientarem, para admoestarem nas situações adversas, nas situações desfavoráveis, nas situações difíceis. E ainda que eles não falarem que foi um anjo, que eles viram visão, que eles tiveram um sonho, que o fogo acendeu e que o chão tremeu, pare e ouça, porque esses homens falam inspirados pelo Espírito de Deus. Se a igreja parar para ouvir mais o que genuíno
os homens de Deus têm para dizer. E ao invés de discutirem, ao invés de contradizerem, ao invés de um espírito de submissão bater nos seus corações, e eles se dispuserem em seus corações sua emoção, seu sentimento, sua vontade, a acatar a demonstração, nós poderemos evitar enormes catástrofes que têm acontecido dentro de igrejas, dentro de denominações, dentro de ministérios, dentro de departamentos, dentro de casamentos, de famílias, de empresas. Ouça um especialista falando, consulte aqueles que conhecem a área, mas lembre-se, a tua vida não se limita a esta terra, você não é um ser apenas humano, terreno, você foi criado por Deus, e o sábio Salomão escreve e diz em Eclesiastes, o pó vai voltar ao pó, mas o espírito vai voltar a Deus. Você é cidadão terreno, mas você é cidadão espiritual. Você não é salvo pelas suas obras, mas você é condenado por elas. Então você precisa dirigir suas obras em linha com a palavra de Deus. Então você precisa ouvir as advertências que Deus tem enviado para a sua vida através dos homens de Deus. Amém? Diga para quem está do seu lado, aprenda a ouvir a advertência. O que os especialistas estão dizendo? Estão dizendo o seguinte: se não der certo, o casamento separa. O que os especialistas estão dizendo? É normal, a criança já nasce assim, ela veio ao mundo com a sua sexualidade indefinida, ela vai escolher o caminho dela a hora que ela bem quiser. O que os especialistas estão dizendo? Vamos legalizar a maconha, vamos legalizar as drogas, vamos liberar o aborto, vamos oficializar a prostituição como profissão. O que os especialistas estão dizendo? Eles estão dizendo absurdos que contradizem a palavra. A igreja está nessa terra para ser sal e luz, ela precisa levantar a mão de profeta, abrir a boca de profeta e dizer: eu não ouço o que o especialista diz, eu ouço o que a palavra de Deus diz, e se a palavra de Deus diz, está dito, eu fico com a palavra. Aleluia, aleluia. Mas a quem é que você dá ouvido? Você é influenciado pela malhação? Você é influenciado pelo BBB, pela Fazenda, pelas novelas? Você é influenciado por aqueles que se dizem artistas famosos, os astros que a mídia coloca aí e tenta determinar até a roupa que você usa, o cabelo que você vai usar, que tipo de joia, que tipo de adorno, ornamento você vai pôr no seu corpo? Você é influenciado por este segmento, esse tipo de pessoa? Ei! O mesmo apóstolo que estava lá está aqui hoje pela palavra dele escrita e pela inspiração do Espírito na pessoa daquele que Deus colocou nesta igreja para ser apóstolo. Quem é o apóstolo? Hoje apóstolo virou título, cargo de hierarquia dentro de denominações. Não sou contra, se alguém quiser o título, que use o título, desde que faça jus a ele. Mas apóstolo, ao entendimento da Bíblia, é aquele que estabelece os fundamentos doutrinários da igreja. Tanto que nós lemos em Atos e vemos que a igreja, ela perseverava na doutrina dos apóstolos. Uma igreja apostólica, não é uma igreja dada a vento, a movimento, a heresias, não. Uma igreja apostólica é uma igreja que vive a doutrina dos apóstolos. Uma igreja apostólica é a igreja que prega o genuíno evangelho de Jesus. Eu sou apostólico. Quem é apostólico, levanta a mão e dê glória a Deus. Eu sigo a doutrina dos apóstolos. Eu sou apostólico. Aleluia. Eu sou tão apostólico que tem gente já querendo me matar, porque eu insisto em pregar só a doutrina dos apóstolos. Porque eu não vou aderir a ver de doutrina, eu não vou entrar na maioria, eu não vou seguir o movimento que todos estão seguindo, não. A igreja tem que perseverar, meu irmão, porque não importa se ela tem 50 membros ou se ela tem 1000 membros, ela é só a igreja genuína de Cristo, se ela viver a doutrina dos apóstolos, o evangelho de Jesus genuinamente. Amém? Mas voltando para o texto, me perdoe se eu sair um pouquinho aqui, não tem jeito. Sabe, ele adverte, ele fala: eu estou vendo o seguinte, presta atenção no conselho. A navegação há de ser incômoda, com muito prejuízo para o navio e a carga, não só para o navio e a carga, mas também para as nossas vidas. Ele está dando uma advertência, dizendo: se a gente insistir em navegar agora, se a gente insistir em entrar no mar agora, além da gente ter prejuízo financeiro, além de sofrer a variação no navio, na embarcação, a gente corre um risco de morte. Não só prejuízo financeiro, que alguém fala assim: carro eu compro outro, casa eu compro outro, compra. Parece que é fácil, né? Perder uma casa e um carro assim, né?
Parece que tá. Tudo bem que você não tem que ser materialista, mas, peraí, não é assim não. Às vezes isso é até uma forma de não querer ouvir o que Deus está falando, né? Bens materiais não tem problema. E aí, acha que tudo se resume nisso. Ele falou, não, a preocupação aqui não é só com navio, não é só com carga. A preocupação é com as nossas vidas também. Há um grande risco para as nossas vidas. Há um grande perigo para as nossas vidas. Paulo estava dando um conselho, orientando e dizendo, essa tempestade, ela pode nos matar. Olhe para quem está do seu lado, você vai falar bem forte, irmão, amém? Você vai juntar toda a força do seu pulmão aí forte, vai dizer assim, há tempestades que não podem ser evitadas. Fala aí, há tempestades que não podem ser evitadas. Fala para a pessoa de trás aí, fala aí, há tempestades que não podem ser evitadas. Fala para quem está atrás de você. Há tempestades que não dá para evitar. Ela se levanta, ela vem. No versículo número 14 de Atos 27, diz que não muito tempo depois, deu naquela região um pé de vento chamado Euroaquilão. Gente, a ciência hoje dá nome para tudo, né? Naquele tempo o pessoal já tinha hábito. Só que eu prestei atenção, pastor Ademir, que tudo quanto é furacão que tem nome de mulher. Pesquisa para você ver. Será que por causa disso? Será alguma associação, né? Porque quando a mulher pega um cartão de crédito e vai pro shopping, meu irmão, é um furacão na conta do marido, né? Então, às vezes é o contrário, irmão. Às vezes é o marido que pega o cartão de crédito se a mulher não vigiar. Mas achei engraçado, estava vendo esses dias as matérias, é tudo com nome de mulher. Aqui me parece que é masculino. Euroaquilão. Uma tempestade forte, houve um furacão, houve ali, não vou chamar de maremoto, mas como se fosse. E aquele navio foi chacoalhado. Você sabe o que aconteceu, porque a história continua. E qualquer pessoa com mais tempo aqui de um ano de igreja já deve ter lido essa passagem. Eu quero correr aqui para chegar na parte final dessa mensagem. O que acontece? Eles não ouviram a advertência de Paulo. Por que eles não ouviram? Diz a palavra, versículo número 11, que o centurião, ele acreditava, ele dava mais crédito ao que o piloto e o mestre do navio falava do que dizia Paulo. Você vai dizer assim, pastor, mas também é natural, né? Só que é o que? O centurião, responsável por no mínimo de 100 homens, né? A palavra já se auto-explica. Ele era comandante de no mínimo 100 homens. Ele tinha que ser responsável. E naquele navio tinha 276 pessoas. O camarada ia responder por essas pessoas. Então ele tinha que dar crédito ao que o especialista estava falando. Ele tinha que dar crédito ao que o mestre e o piloto do navio falava. Afinal de contas, o mestre do navio, a palavra já diz, né? Mestre. O que tem de mestre por aí, meu irmão? Mestre em teologia, mestre nisso, mestre naquilo outro, mas falando tanta besteira, mas falando tanta heresia, desmentindo a palavra, despregando a palavra. Tem um mestre aí na internet, me perdoe, eu estou na igreja do pastor Ademir, não sou eu que vou ficar aqui usando o altar da igreja dele, né, para alfinetar ninguém. Mas tem um mestre famoso aí, que já foi um grande homem de Deus, já foi referência inclusive para pastores. Eu mesmo observava muito do que ele falava e admirava. Só que como pastor eu preciso vigiar, porque eu cuido de ovelhas. E esta pessoa caiu da graça, não foi só em pecado, ela caiu da graça. Ela saiu totalmente da visão e hoje ela desprega tudo o que ela pregava. E agora a mais recente dela é o seguinte: se você está namorando com alguém que você pretende um dia casar, se há amor com essa pessoa, por que não fazer sexo? Qual é o problema? Ele acabou de abençoar a fornicação e dizer que não é mais pecado. Recentemente ele também disse que se você está casado com essa mulher aí, essa abençoada que está do teu lado aí, olha para ela, essa abençoada aí. Você está casado com essa abençoada aí, olha para ele. Isso, esse aí. Vai que você encheu um pouquinho dele. Ele falou desse jeito. Você descobriu que não era bem o que você queria? Divorcia dela, meu filho, divorcia dele e vai encontrar a mulher da tua vida e o homem da tua vida que você merece ser feliz. É um grande mestre. De teologia, ele tem até debaixo das unhas. Formação técnica e acadêmica, ele deve ter umas 3 ou 4. Mas não interessa o que esse mestre está dizendo, interessa o que está escrito. Paulo escreve dizendo: eu vos escrevi e vos dei por exemplo a mim mesmo e a Apolo, para que vocês não vão além do que está escrito. Fala para quem está do seu lado: não vá além do que está escrito. Não inventa. A
Ah não, mas é o piloto, pastor, é o especialista, é o cara que é formado, é o cara que é capacitado, é o Bertano, é o Ciclano, ele é nisso e naquilo pós-graduado. Ok, que legal, eu vou ouvir, fazer o que Paulo diz, ou melhor, o escritor aos Hebreus disse, né? Pode ser que seja Paulo, não vou entrar na discussão dos teólogos, né? Antes, vamos reter o que é bom, vamos ouvir aí a parte que interessa. O povo de Deus é assim, vamos lá, eu sou racional também, eu ouço o que é bom, o que é legal, o que é interessante, o que se aplica de fato à realidade. Mas quando começa a discrepância, haver discrepância com a realidade, mas com a palavra, com a fé e principalmente a ordenança de Deus, eu vou ficar com a palavra de Deus, porque eu sou igreja de Cristo, e como igreja eu sou noiva, e como noiva eu pertenço ao noivo, e eu tenho uma aliança, um compromisso com ele, eu tenho que me preservar e continuar esperando ele da mesma forma com que ele determinou e me preparou para estar com ele um dia. Amém? Não vou me distrair, não vou deixar nada roubar as minhas virtudes, me tirar do foco, me tirar do alvo. A quem você dá ouvido? Ao mestre do navio? Ao piloto do navio? Aos especialistas? Aqueles que influenciam a massa, que manipulam a massa aí fora? Ei, cuidado, porque não é à toa que Deus coloca homens dentro da diversidade com você. Ali tinha o mestre do navio, ali tinha o piloto do navio, que legal, mas ali também tinha um homem de Deus. Fala para quem está do seu lado assim, já consultou o mestre? Já consultou o piloto? Agora fala mais forte, e o homem de Deus? Eu vou mudar aqui a figura, fala assim, e a palavra de Deus? Você vai no advogado, vai no médico, você vai no economista, você vai no psicólogo, você vai no psiquiatra, você vai no consultor disso e daquilo, mas eu te pergunto, e o pastor? E o líder espiritual? E a Bíblia Sagrada? Você lê o livro? Você faz a pesquisa? Você vê o que as estatísticas estão falando? É legal! Você vai entrar para um ramo comercial, você deve se inteirar, você deve estudar isso. Você vai abrir um comércio, um negócio, você deve, talvez, lá no Sebrae, fazer uma pesquisa de mercado, se informar, se capacitar para aquele ramo. E isto é necessário, e eu como pastor oriento, eu como pregador, assim ensino. Mas vou te dizer uma coisa, e o que o homem de Deus está dizendo, e o que a palavra de Deus está dizendo, importa para você, tem peso na sua decisão. Se por um acaso ele falar para você, não faz, você vai ouvir. Se ele disser para você, me parece que é melhor assim do que assim, se ele falar, olha, cuidado com esse teu comportamento, com esta tua conduta, essa tua escolha, esse teu negócio, ou esta pessoa, não tome essa decisão, ou tome essa decisão, como você vai agir? Ah, pastor, não sei, deixa eu te dar um conselho. Primeiro, é claro, você tem que saber debaixo de que autoridade você está, amém? Porque também aí não dá. Se você entra em tudo quanto é portinha, que diz que é lugar de adoração. Desculpe, não estou desmerecendo nenhuma igreja pequena. A minha igreja, eu acho que não dá metade dessa aqui ainda. Estamos trabalhando para chegar lá. Amém? Minha igreja é pequena comparada à vossa. Não estou dizendo que igreja pequena é sinônimo de heresia e de erro. Não, não, não. Igreja com estrutura menor, não. Igreja pequena é a igreja que não prega a palavra verdadeira, no sentido literal da palavra mesmo. Igreja sem visão, igreja de mente fechada para o evangelho. Hoje a igreja de mente fechada é a igreja que prega o evangelho, né? Igreja de mente fechada é a igreja que só fica com a palavra. Nós somos de mente fechada, nós somos quadrados, nós somos malucos. Bom, falar dentro da igreja quadrangular, que é quadrado, combina, né, gente? Porque faz sentido, não é verdade? Não tem problema não. Mas nós temos que escolher ser diferente e andar sob a influência daqueles que são influenciados por Deus. Amém? Agora, na hora da tempestade, na hora da adversidade da luta, na hora da necessidade de tomar uma decisão, de fazer uma escolha, consulte o especialista, fale com os conhecedores de causa, se informe sobre as estatísticas e tudo que a parte técnica e teórica exige, mas recorra a Deus. Só que naquele momento o que Paulo falou não importou nada. Diz a Bíblia, repito, versículo 11 de Atos 27, o centurião cria mais do que dizia o piloto e o mestre do navio, do que Paulo falava. Presta atenção, o problema é que as pessoas não têm tendência só a acreditar no que piloto e mestre fala, no que especialista fala não. As pessoas também têm mania, aqui não era nada relacionado ao reino de Deus, mas agora eu vou trazer para a nossa realidade, para a tua vida, quem faz parte do reino de Deus antigamente. As pessoas têm mania de transformar o reino em democracia. Fala assim comigo, reino não é democracia. Tem certeza que você faz parte do reino de Deus? Presta atenção no que está escrito aqui. E como aquele porto não era cômodo para invernar, a maioria
eles foi de parecer que partissem dali. Sabe, irmãos, há situações em que as coisas não nos parecem favoráveis. E aí a gente acha que é melhor ir com a maioria, já que todo mundo está fazendo assim, o jeito de fazer. Todo desonesto está se dando bem, todo mentiroso está se dando bem, todo mau caráter está se dando bem. O camarada trai a mulher, o camarada é desonesto nos negócios dele, o camarada mente, ele rouba, ele inventa a profecia, ele inventa a visão, ele inventa a revelação, ele pega heresia. Olha lá, o cara é querido, o cara arrasta multidões, o cara tem dinheiro, anda de carrão, o cara mora em casa chique, o cara é famoso, está na mídia. Você é igual a ele, vou fazer igual a ele. Hã? Não. De jeito nenhum, de jeito nenhum. Você foi chamado para influenciar e não para ser influenciado. Você foi chamado para salgar. Você é sal. Você não pode ser insípido. Você tem que fazer a diferença e ser diferente. Amém? Todo mundo achou que era melhor ir. E Paulo dizia: olha, eu acho que não é bom. Olha, eu acho que não se deve viajar. Olha, não é por aí. Mas Paulo era quem? Perto do piloto e do mestre do navio. Paulo era quem perto da maioria? Às vezes nós somos nada diante de uma massa. Às vezes o profeta é um Elias diante de 950 falsos profetas. Às vezes o profeta é um João Batista diante de um império de Herodes que está adulterando, e ele precisa afrontar aquilo e ser uma voz que clama no deserto. Às vezes o profeta é um Micaías que come o pão de dores. A sociedade não lhe aplaude, as pessoas não lhe aclamam, as pessoas não têm ele como uma pessoa benquista, querida, agradável, porque ele não fala o que eles querem ouvir. Mas a igreja de Cristo genuína, o profeta verdadeiro de Deus, ele vai dizer o que Pedro disse para os magistrados da sua época: mais importa agradar a Deus do que aos homens. Fala para quem está do seu lado: você tem que estar com Deus, não com a maioria. Fala forte, você tem que cantar com Deus, não com a maioria. Oh, aleluia, vou terminar aqui. Esta maioria convenceu: nós temos que ir para o navio, nós temos que entrar no mar. Quando nós queremos transformar o reino de Deus em democracia, onde cada um tem uma opinião, onde cada um acha uma coisa, aonde nós queremos pressionar a liderança, os profetas, a igreja a mudar seus valores e princípios, onde a humanidade bombardeia a família e diz que divórcio é normal, sexo promíscuo é normal, homossexualidade é normal, que as práticas de corrupção, mentira e mau caratismo é normal, e a igreja cede, a igreja recua, a igreja está se acovardando. Não. Nós precisamos não ir com a maioria, nós precisamos ficar como Paulo, ainda que num navio que aparentemente vai afundar, ainda que num navio que aparentemente está fadado ao fracasso, nós vamos continuar falando a verdade do Evangelho, a verdade do reino, e vamos continuar dizendo: isto aqui é reino de Deus, isto aqui não é democracia, existe um rei, existe um regulamento, existe uma palavra, uma ordenança. A Bíblia é sagrada, ela é a carta magna de Deus. Eu fico com a palavra, eu vivo a palavra, eu prego a palavra. Aleluia, aleluia. Só a palavra. Paulo, escrevendo aos Romanos capítulo 1, versículo 1, ele diz assim: Paulo, servo do Senhor Jesus, chamado para apóstolo, para pregar o Evangelho de Deus. Diga assim comigo: o Evangelho de Deus. Por que ele disse Evangelho de Deus? Porque tem o Evangelho dos homens, tem o Evangelho das seitas, tem os evangelhos por aí. Ele disse: não, eu sou servo de Jesus Cristo, chamado para apóstolo, para pregar o Evangelho de Deus. Vamos concluir. A Bíblia diz que o vento bateu. Fala assim para quem está do seu lado: cuidado, não é porque você é crente que o vento não vai bater. Agora fala mais forte assim: então aprenda a ouvir a advertência. Eu vou concluir, por causa do tempo, não quero me exceder. Eu disse para você falar para o seu irmão assim, você vai repetir: há tempestades que não podem ser evitadas. Diga aí. Agora você vai falar mais forte ainda: mas há naufrágios que podem. A tempestade eles não iam conseguir impedir que viesse. Eu não consigo impedir que as tempestades se levantam na minha vida. Eu não consigo impedir que o vento, que o mar se revolte,
Porque a natureza, ela tem a lei da causa e do efeito. Nós sabemos que está aí, a natureza, ela tem a sua lei. Então nós precisamos ter entendimento. Não tem como eu me lançar na hora da tempestade e achar que eu não estou correndo risco. Eu vou correr risco. A natureza, a minha vida, é normal que eu enfrente lutas, é normal que eu enfrente problemas, é normal. Às vezes eu vou ficar enfermo, às vezes eu vou ter um momento de tristeza, às vezes eu vou ter um momento de desânimo, às vezes eu vou ter até um momento de fraqueza. Talvez eu não vá conseguir evitar isso, impedir isso, mas o naufrágio, o divórcio, sucumbir às drogas, entrar para o crime, se corromper, se prostituir, adulterar, eu posso evitar. Eu posso talvez não conseguir evitar a tentação, a provação, a adversidade, mas a queda, o fracasso, eu posso evitar. Fala para quem está no seu lado, você pode evitar. Fala, você pode evitar. Como é, pastor? Como é que eu posso evitar? Ouvindo a advertência, ouvindo a palavra, ouvindo os conselhos. Quantos filhos não ouvem seus pais? Quantas esposas não ouvem seus maridos? Quantos maridos não ouvem as suas esposas? Quantas pessoas não dão crédito ao conselho da liderança, do pastor, daquele a quem foi construído sobre a sua vida? Quantos não dão a menor importância para o que diz até as leis naturais da vida? Não ouvem as advertências e aí incorrem em perigos e riscos. Depois clamam a Deus para que Deus dê soluções miraculosas para a encrenca que Ele mesmo criou. Deus tem poder para isso? Tem, mas tem um processo. Fala para quem está do seu lado, tem um processo. E às vezes você não sobrevive ao processo. E é por isso que muita gente divorcia. É muita gente que acaba cedendo, recaindo às drogas, ao crime, se corrompendo, porque não consegue suportar o período, o processo. Porque a Bíblia diz, lá em Jeremias 18, se não me falha a memória, que o vaso que estava na mão do oleiro caiu e quebrou-se. O oleiro não dispensou o vaso que caiu e quebrou. Ele refez de novo com aqueles cacos um novo vaso. Mas os cacos teve que voltar a ser matéria-prima. Teve que voltar a ser barro maleável para tomar forma de novo de vaso. E esse é um processo complicado, dolorido e despendencioso. Despendia tempo. Você precisa entender que há um processo. Ok? Para que eu possa concluir essa palavra, eu quero te dar 3 orientações básicas. Há tempestades que você não vai poder evitar, mas há os naufrágios que você vai poder evitar. Como? Claro, já disse, ouvindo a advertência. Mas primeiro, observando a procedência dessa tempestade. Quando Paulo deu o conselho, ele queria evitar o naufrágio. A tempestade ele não poderia evitar. Mas eles não ouviram. Então, para que eu evite naufrágios, eu preciso analisar a procedência da tempestade. E a tempestade que se levanta de ordem natural. Lá em Mateus capítulo 7, versículo 24 a 29, a Bíblia diz, Jesus dizendo, ei, eu comparo aqueles que ouvem a minha palavra, como ao homem que edifica a sua casa sobre a rocha. E ele edificando a casa sobre a rocha, a tempestade vem, o vento vem, o mar revolto vem, bate nesta casa e ela não cai. Fala assim, ela não cai. Aí ele diz assim, eu também comparo aquele que ouve a minha palavra e não pratica, com aquele que ouve o que eu estou falando e vai edificando a sua casa sobre a areia. E o vento bate, a tempestade bate, o mar revolto bate e a casa cai. Fala bem forte, a casa cai. Tem alguma diferença de um para o outro aí? Tem. Mas você observou que tem algo que é igual? Jesus não disse assim, quem ouve a minha palavra, não só ouve, escute isso. Quem pratica a minha palavra, não tem tempestade na vida dele. Jesus não disse isso. Ele disse assim, eu comparo quem ouve e pratica. Fala assim, ouve e pratica. Ó, eu comparo quem ouve e pratica a minha palavra, aquele que edifica a casa sobre a rocha. E ele diz assim, o vento bate. Fala forte assim, o vento bate. Mas ele ouve e pratica, pastor. Por que o vento bate? Porque as tempestades, muitas delas são de causa natural. Jesus está dizendo, a minha igreja é a minha igreja, mas vai enfrentar tempestade natural na terra, vai enfrentar luta, vai enfrentar dificuldade. Mas se a minha igreja for minha igreja de verdade, ela
estará edificada sobre a rocha, e o vento vai bater no casamento, vai bater nas finanças, vai bater na saúde, vai bater no ministério, vai bater no emocional, mas a minha igreja não vai cair, o casamento não vai acabar, a família não vai dividir, porque ouve, pratica a minha palavra. Se você ouvir e praticar a palavra do Senhor, o vento vai bater, a tempestade vai vir, mas você não vai cair. Fala para quem está do seu lado, você não vai cair. Mas aí ele disse, quem ouve e não pratica, edifica na areia, a tempestade vem, o mar revolto bate, o vento forte assopra e a casa cai. Ou seja, a tempestade de ordem natural. Ou seja, Jesus está falando mais ou menos o que Paulo quis dizer na sua carta, lá em 1 Coríntios, capítulo 10, versículo 12 a 13. Ele diz, não veio sobre vós tentação, provação, adversidade, luta, tribulação alguma, senão segundo a vossa natureza, senão segundo a tua realidade humana. Paulo está dizendo, você é tentado pela sua fraqueza, você é tentado pela sua natureza, você é carne, você é humano, você é suscetível a errar. Mas ele disse, ei, você não é tentado além do que você possa suportar. Junto com a tentação, o Senhor concede o escape, a saída para você. Aleluia! Oh glória! Fala assim comigo, existem tempestades de ordem natural. Então para, irmão, de achar que tudo é o fim do mundo. Vou sair dessa igreja, essa igreja não tem poder, esse pastor não tem unção. Eu vou fazer a campanha lá dos 7 Chico Cruz, com o cidadão lá, com o camarada, eu vou te falar. Diz que vê até o oculto do desoculto. Vou para lá, vou fazer lá o corredor disso, vou pegar o manto do que resolve aquilo. Não, irmão. Todos nós passamos adversidades e lutas. Jesus disse, João escreveu, no mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo. Diga para quem está do seu lado, tenha bom ânimo. Tenha bom ânimo. Na hora da aflição, Jesus não mandou você entrar em depressão. Na hora da aflição, Jesus não mandou você entregar o ministério, você desviar, sair da igreja, divorciar, desistir do teu sonho. Mas ele disse, tenha bom ânimo. Levante a sua mão e diga, eu profetizo bom ânimo sobre a minha vida e na minha família. Bom ânimo. Na hora da dor, da luta, do problema, diga, eu não vou desanimar, porque eu sei em quem eu tenho crido. Ele é poderoso, ele se levantará em meu favor. Deus tem um projeto a teu respeito. Deus tem uma história escrita para você. Cabe a você ver essa história consumada. Na hora da tempestade, olhe a procedência. É de ordem natural? Enfrenta com a sua fé, confiando em Deus, sabendo que você é suscetível a passar. Porém, existem tempestades que se levantam contra as nossas vidas devido a desobediências. No livro de Jonas, capítulo 1, versículo 3 a 4, você conhece essa história? Jonas tinha recebido uma ordem de Deus. Vá a Nínive. Ele falou assim, eu vou para Tarsis. Pergunta de novo a quem está do seu lado. A quem você dá ouvido? Você dá ouvido à sua vontade, querido? Você dá ouvido à sua emoção? Eu senti no coração, pastor. Meu coração pediu, eu fiz. Hã? Você dá ouvido ao seu estômago? Ah, se você dá ouvido ao teu estômago. Você dá ouvido à sua carne? A quem você dá ouvido? Não vou entrar na questão teológica, mas Jonas deu ouvido às suas mágoas e ressentimentos. Jonas deu ouvido à sua raiva, ao seu ódio, ao seu rancor. Jonas deu ouvido à sua indignação profética. Segundo alguns historiadores, o pai de Jonas foi arrastado por cavalos pelos ninivitas, porque um dia ele ousou se levantar contra a profanação daquela cidade, porque um dia ele ousou falar contra a promiscuidade, o pecado, a imoralidade daquele povo, e para que servisse de lição aos outros, mataram, esquartejaram praticamente seu pai, lançaram os pedaços aos 4 cantos. Isto é o que dizem os historiadores, mas eu não vou nem ficar com eles, ainda que não tenha sido uma razão plausível. Onde já se viu Jonas pregar o evangelho para os algozes do seu pai, Jonas falar do amor salvador de Cristo para quem ele gostaria que morressem do jeito pior que mataram seus pais? Ainda que não fosse por essa causa, ainda que fosse unicamente por indignação profética, porque aquele povo era um povo pecaminoso, imoral, um povo que não tinha respeito, um povo que não amava ninguém, um povo que não temia Deus. Ainda que fosse por indignação profética, ele não deveria ouvir a si mesmo, o seu próprio coração, ele deveria ouvir a Deus. Mas ele disse, eu vou para Tarsis. Deus mandou para Nínive, mas eu mando no meu nariz. Manda mesmo? Já tentou segurar o espirro? Se você manda no seu nariz, controla o espirro. Eu quero ver se você manda mesmo. Eu acho que o seu nariz manda mais em você do que você nele.
Dizem aí os especialistas que você não consegue nem sequer espirrar sem fechar os olhos. Tenta. Então teu nariz manda mais em você do que você nele. Aí você diz que é dono do seu nariz. Vou fazer 18 anos, vou ficar dono do meu nariz. Vou largar dessa mulher para ser dono do meu nariz. Vou sair da casa dos meus pais para ser dono do meu nariz. Esse dono do seu nariz, nem que você tenha pagado uns 5 mil para pôr ele aí, com uma boa plástica, nem assim você é dono dele. A terra vai comer. A terra vai comer. Você não é dono dele. Jonas atraiu a tempestade com a sua desobediência. Fale para quem está do seu lado assim: não atraia tempestades com desobediências. A Bíblia diz que uma tempestade se levantou. E eu preciso terminar, mas escute isso. Olha o grau de desobediência de Jonas. Quando perguntam para ele, depois de lançarem sorte, e perceberam que ele era o culpado da situação, ao invés dele falar assim: eu sirvo ao Deus de Israel, ao Deus dos hebreus, eu vou orar, vai passar a tempestade, ele vai ter misericórdia, eu vou pedir perdão do meu pecado, porque eu pequei, eu errei, e ele vai apaziguar, porque eu vou obedecer ele, eu vou para mim me pregar. Sabe o que ele falou? Falou: me lança no mar. Ele preferia morrer do que obedecer a Deus. Tem gente que prefere ir para o inferno do que obedecer a Deus. Você quer ir para o inferno? Deus vai preparar o inferno para você. Misericórdia, pastor. A Bíblia diz que o inferno foi preparado para o diabo e seus anjos. Mas se você prefere o inferno, sabe o que a Bíblia diz? A Bíblia diz que um grande peixe desceu e engoliu Jonas. E no capítulo 2 de Jonas, Jonas ora e diz assim: do profundo do inferno eu clamei. Só que o inferno de Jonas era o ventre de um grande peixe. Era apenas o abismo profundo do mar que ele compara ao inferno. Talvez achando que era um processo irreversível. Não, o problema é que o inferno que hoje nós anunciamos e algumas pessoas não querem acreditar, ele é irreversível. Ele é um processo que não tem mais volta. E então é melhor você ouvir a palavra de Deus hoje. É melhor você atender o que Deus está falando com você hoje, do que esperar chegar lá no inferno para ver o paraíso. Para lembrar que existe paraíso, para acreditar que havia eternidade, para acreditar que valia a pena crer no Evangelho na verdade do Senhor. Nesta noite eu profetizo sobre a sua vida o princípio da obediência, porque é melhor obedecer do que sacrificar. E a Bíblia diz que o princípio de temer a Deus é o primeiro passo para a sabedoria. Tema, obedeça a Deus, e a unção de sabedoria virá sobre a sua casa e sobre a sua vida, em nome de Jesus. E para concluir, existem tempestades que se levantam contra nós para se opor aos propósitos de Deus. Diga assim comigo: tempestades naturais. Diga assim: tempestades provocadas por desobediência. Agora bem forte assim: tempestades que se opõem aos propósitos de Deus. Por quê? A natureza, ela é submissa às leis da natureza, e Deus é o Senhor da natureza. A natureza não é Deus, por favor, por favor. Deus é o Senhor da natureza. Mas Satanás, desde o princípio do Éden, ele usou a natureza contra o propósito de Deus. Ele toma a serpente e induz o homem a pecar. Ok? Ele usa o fruto que Deus disse: esse fruto não come, que era a natureza, que Deus criou bênção, assim como o fruto da vida que estava lá no Éden, que Deus trancou o caminho, colocando que ele era um ungido para que o homem não tomasse do fruto eterno em pecado. O diabo usando a natureza, apesar de não ser senhor dela, para destruir família, para destruir sociedade. E o diabo continua fazendo isso hoje. E lá em Marcos, capítulo 4, versículo 35 a 41, você vê uma tempestade que se levantou quando os discípulos entraram no barco para ir para Gadara. E Jesus foi na proa do barco dar uma cochiladinha, foi dormir um pouquinho, porque ele era, humanamente falando, ele também tinha a nossa realidade, a nossa formação. E ele vai dormir um pouco. E a Bíblia diz que uma grande tempestade se levantou. Sabe o que é, meu irmão? Satanás acha que só porque Jesus está na proa, lá no pouco do barco descansando um pouco, só porque aparentemente você está sozinho, ou eu estou sozinho, ele vai armar ciladas, ele vai armar circunstâncias difíceis na nossa vida e Deus não vai estar em ação. A Bíblia diz que o teu Deus não tosqueneja e ele não dorme. O fato da natureza física de Jesus estar cansada e desgastada e ele estava repousando, não quer dizer que a sua divindade tinha deixado de agir, de trabalhar. Ele é presciente, ele é onisciente, ele é onipresente, onipotente, e ele está atento a cada detalhe da sua vida. Mas os discípulos acharam que ele dormindo ia deixar eles perecer. E a Bíblia diz que correram e disseram: mestre, não te vê que nós estamos morrendo e perecendo? Jesus se levanta, ergue as mãos e disse: aquieta-te vento, acalma-te mar. Você vai dizer assim: mas pastor, o que isso tem a ver com uma tempestade que se levantou para se opor aos propósitos de Deus? Fala para quem está do teu lado assim: você sabe para onde Jesus estava indo?
Tinha um endemoniado do outro lado da cidade, que ninguém conseguia prender ele, nem concorrentes. Ele morava no cemitério. Todo mundo tinha medo dele. Aquele homem precisava de libertação. Jesus foi lá. E a Bíblia diz que Jesus só faz uma coisa naquele lugar. Jesus só liberta aquele endemoniado. Jesus só cura aquele homem. Jesus só salva aquele homem. E diz a palavra de Deus que ele quer seguir Jesus. Jesus diz assim: não, vem atrás de mim não. Vai aos seus. Vai sua casa e anuncia tudo quanto Deus tem feito na sua vida. Através daquele homem, aquela família foi evangelizada, aquelas pessoas foram evangelizadas. Se você analisar um pouquinho mais adiante, Jesus um dia volta lá. Naquele dia Jesus é mandado embora. Naquele dia eles pedem para Jesus sair os seus termos, mas depois Jesus volta e volta com honra, porque aquele homem foi transformado, aquele homem foi liberto. Satanás queria impedir o processo, Satanás queria impedir, e ele achou que onda de mar, que vento, que tempestade poderia parar o propósito da obra de Deus na vida daquele homem. Mas não há tempestade que pare, não há vento que pare, não há dificuldade, luta, não há problema que pare e interfira o projeto, o propósito e o desígnio de Deus na tua vida. Levanta a tua mão ao céu e diga: em nome de Jesus, eu recebo esta palavra. Não haverão tempestades na minha vida que pararão os propósitos de Deus para minha casa, minha família, minha igreja, meu ministério, em nome de Jesus. Você pode aplaudir ao Senhor se você crê nesta noite. Mas repita comigo de novo: a quem você dá ouvido? Se você não pode evitar a tempestade, lute para evitar o naufrágio. Não espere teu casamento acabar. Não espere teus filhos estar no crime e nas drogas. Não espere tua empresa estar na falência. Não espere teu ministério estar acabado, sua igreja estar dividida, destruída, para você falar assim: nossa, era verdade. Nossa, se a gente tivesse ouvido, se eu tivesse escutado meu pai e minha mãe, se eu tivesse ouvido o conselho do pastor, se eu tivesse ouvido a palavra de Deus. Não espere essa situação, não. Diga assim comigo: eu não vou esperar chegar no inferno para acreditar no paraíso. O rico, lá do inferno, ele viu o paraíso e falou assim: manda Lázaro vir aquecer, vir, aliás, refrescar a minha língua com um pouquinho de água. Manda alguém lá pregar, evangelizar para os meus familiares. Não. Abraão falou assim: lá tem a lei e os profetas, lá tem a palavra. Eles precisam ouvir a palavra. Diga para quem está do seu lado: ouça a palavra. Fala assim: dê crédito à palavra. Fique em pé, por favor. Às vezes eu não vou conseguir evitar a tentação. Às vezes eu não vou conseguir impedir a adversidade, a luta e o problema. Mas eu posso evitar a queda. Eu posso evitar o naufrágio. Diga assim comigo: em nome de Jesus, eu vou, pela palavra, evitar quedas e naufrágios na minha vida. Mas se acaso, querida, alguma queda e algum naufrágio já aconteceu na sua casa, na sua família, no seu ministério, porque você não viu a advertência. Sabe, às vezes a tua esposa fala assim para você: bem, cuidado com aquela fulana. Ei, existe ciúme possessivo que não é de Deus, mas existe cuidado, zelo. Eu aprendi uma coisa, sempre que eu ministro para casais eu falo: aprenda a ter discernimento. Deus usa a tua mulher para abrir os teus olhos. Bem, cuidado com esse negócio. Marido, cuidado com essa decisão. Às vezes você não ouve, Deus está usando a sua esposa para falar com você. Às vezes o esposo, o marido, está te falando, você não está ouvindo. Às vezes filhos, os pais estão a vida inteira te dando conselhos, você não está ouvindo. Às vezes líder, às vezes irmã, Deus está usando seu pastor, você não está ouvindo. Igreja, nós pregadores e pastores, Deus tem a palavra, tem falado conosco, e nós preferimos crer no que a gente quer, pregar o que a gente quer. Não, nós temos que sempre ter o ouvido submisso à vontade e à palavra de Deus. Mas ainda que a tempestade vier, porque ela vai vir, vamos falar para o Pai: Pai, me cobre com suas mãos, me guarda com teu poder, porque eu confio em Ti. Eu vou pedir, com a licença do pastor Ademir, para você pegar a mão da pessoa que está do seu lado, para a gente emendar esse corredor aí. Vamos transformar essa nave da igreja numa só.
E eu quero que você adore a Deus com um cântico conosco para a gente fazer um grande clamor. Para que você tenha como princípio temer a Deus, obedecer a Deus e assim vivenciar a maior de todas as sabedorias. Eu quero que você nesse momento feche os teus olhos e que você adore a Deus com a gente. E nós vamos orar em seguida, em nome de Jesus. Se você não sabe cantar essa canção, mesmo de olhos abertos, que você esteja com o coração contrito, com a alma derramada diante do Pai, mesmo que você dependa do data show para usar as palavras e cantar esse louvor, cante com a alma, cante com o Espírito, cante com todo o entendimento do seu coração agora. Cobre-me com tuas mãos, com poder, vem me esconder, Senhor, se o trovão sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, você és rei. Diga, se o trovão e o mar sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei, descansarei, você és rei. Minha alma está segura em ti, Senhor, segura em ti. A minha alma sabe bem, bem. Em Cristo firme estou, em Cristo firme está. Deus bem forte, se o trovão e o mar seguindo vem sobre a tempestade. Segura em ti, segura, pois ela sabe bem que em Cristo sabes, em Cristo firme eu estou, diga bem forte, em Cristo firme. Solta a sua voz agora e diga, se o trovão e o mar, ele vai se erguer, ele vai se levantar, mas o teu Senhor é aquele que anda sobre as águas, ele te coloca sobre.
ó Pai eterno, Deus querido. Tua palavra foi pregada e nesta noite fomos advertidos mais uma vez. Senhor, tua palavra foi pregada e mais uma vez o nosso coração foi impulsionado a não ser movido pela emoção, a não ser movido pela mágoa, pelo rancor, pela insatisfação, a não ser movido sequer pela nossa indignação profética. Pai, a tua palavra nos despertou a não sermos manipulados por uma mídia profana e promíscua, a não sermos induzidos pelo conhecimento apenas teórico e técnico, por mais especialista que alguém seja. Tua palavra nesta noite, Pai, nos levou a rever nossos conceitos e a admitir a necessidade de dar crédito à pregação, de dar ouvido ao que a tua palavra diz, dar ouvido àqueles que foram chamados, escolhidos e constituídos como profetas nessa nação, para fazerem a diferença, para conduzirem o teu povo pelo deserto, para conduzirem o teu povo às águas tranquilas, para conduzirem o teu povo a derrubarem as muralhas, a atravessarem o Jordão, o Mar Vermelho, a experimentarem, Senhor, da unção sobrenatural que vem de ti, que vem do céu, do avivamento genuíno, da porção dobrada do teu Espírito. Então nesta noite, Pai, o teu povo clama não somente por um ano de vitória, mas o teu povo clama por uma vida de sabedoria, uma vida que te agrade, uma vida que te honre, uma vida que glorifique o teu nome, que exalte o teu nome e que não faz da vontade do homem a sua vontade, mas que faz da sua vontade a vontade dos homens. Oh, solta a mão do seu irmão agora, levanta a tua mão aos céus e diga a Deus nesta noite: eu estou disposto a ouvir tua palavra, eu faço um compromisso contigo de dar ouvido à tua palavra, de dar ouvido à direção do teu Espírito, de crer nos seus profetas, de crer na sua palavra, na orientação, na inspiração do teu Espírito para viver uma vida de vitória. Ainda que eu não possa evitar as tempestades, eu vou evitar os naufrágios, eu vou evitar as quedas, porque o Senhor é quem me sustenta. A tua mão forte me mantém de pé. Levanta a tua mão ao céu e adora esse Deus. Levanta as tuas mãos aos céus e adora esse Deus, glorifica esse Deus. Deus está apaciguando tempestade em casamentos aqui. Deus está repreendendo vento em famílias aqui. Deus está ordenando quietude, calmaria. Deus está trazendo sobre a sua vida nesta noite uma unção de diferença, de transformação, de renovo, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Levante a sua mão ao céu e aplaude o nome dele e glorifique bem forte. Aplaudindo ao Senhor com as suas mãos erguidas, glorificando forte ao Senhor, glorificando forte ao Senhor. Aleluia. Depois que o navio afundou e quase que todos morreram, aí a palavra de Paulo passou a ter peso. Queriam matar todos os prisioneiros para evitar que eles fugissem. Mas Paulo disse: a palavra que Deus me deu foi essa, que a alma desses todos estariam nas minhas mãos, que nenhuma deles se perderiam por causa da minha vida. Então, se algum deles sair do navio ou forem mortos, nem nós nos salvaremos. Infelizmente, as pessoas às vezes só dão ouvido à palavra de Deus ou à palavra dos homens de Deus quando o navio já afundou. Mas graças a Deus, naquele caso, nenhuma vida havia se perdido. E eles conseguiram se salvar, segundo a palavra, sem ninguém morrer. Hoje eu encerro essa palavra te dando um conselho: não espera chegar ao inferno para acreditar no paraíso.